Senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais, talvez você já tenha ouvido falar em Christopher Hitchens. É um dos assim chamados quatro cavaleiros do novo ateísmo, ao lado de Sam Harris, Daniel Dent e aquele que ficou o mais conhecido de todos, o Richard Dawkins. O Christopher, ele já é falecido, ele morreu em 2011, vítima de um câncer. E ele teve vários debates com grandes apologistas cristãos, entre eles John Lennox, aquele matemático lá de Oxford, o próprio William Lane Craig também já teve um embate com ele. E o Christopher escreveu, entre outros livros, este daqui, Deus não é grande, como a religião envenena tudo. E esse livro, embora esteja cheio de exageros, de más interpretações e até de erros históricos, ele consta também algumas críticas em relação à religião que eu penso que o cristianismo deve de fato prestar atenção, corrigir e tocar o barco, seguir a vida. Mas uma das coisas que eu gostaria de responder em relação a essas críticas é que nós, cristãos, somos consistentes com a nossa visão de mundo quando nós podemos, então, de fato, reconhecer que algumas atitudes do cristianismo no passado foram equivocadas, não estavam de acordo com a própria natureza do cristianismo e que eram objetivamente erradas. Porque nós cremos num padrão moral que é objetivo, que vai delinear o certo do errado. Mas o Christopher, quando abraça uma visão de mundo ateísta, ele abriu mão de qualquer padrão, de qualquer parâmetro moral que possa ser utilizado para julgar as atitudes alheias, quer sejam de cristãos individuais ou quer sejam do cristianismo enquanto instituição, como certas ou erradas. Um autor que defende algo similar e que também é ateu é este camarada aqui, autor do best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu li também este livro e eu devo reconhecer, é um livro agradável de ler. Ele escreve muito bem e, embora eu discorde de muita coisa que o autor coloca no livro, coloca nessas páginas, eu reconheço e admiro essa sinceridade dele, essa coragem em encarar as consequências lógicas da sua própria visão de mundo. E ele reconhece, na ausência de Deus, não há parâmetros morais, não há um padrão moral que seja objetivo para julgar o certo do errado. Mesmo os direitos humanos não passam de uma ilusão, de uma espécie de contrato social, se formos usar os termos de Rousseau. E onde é que eu quero chegar, então? Sem Deus, sem padrão moral, sem direito de julgar como certo ou errado atitudes alheias, quer sejam de indivíduos ou de instituições. Ou seja, o Christopher Hitchens não está sendo coerente com a sua própria visão de mundo quando faz esse tipo de acusação contra o cristianismo. Embora nós mesmos, a igreja cristã, sim, deve reconhecer que algumas das suas atitudes foram objetivamente erradas e ela está sendo, então, coerente com a sua visão de mundo quando faz isso. E um outro ponto, e esse o próprio Christopher Hitchens também reconhece em sua obra, é de que a atitude equivocada de cristãos individuais ou da instituição não diz absolutamente nada a respeito da existência de Deus. Eu, enquanto cristão, posso muito bem agir de forma completamente contrária a tudo que eu acredito do cristianismo, mas isso não diz respeito se Deus existe ou não, Isso só está falando respeito à minha própria seriedade, à minha própria conduta moral. Mas, de qualquer forma, não é sobre esses livros que eu quero focar, e sim sobre o irmão de Christopher Hitchens, Peter Hitchens. Sim, o Christopher ficou mais famoso, especialmente aqui no Brasil, Este foi um livro, um best-seller. Na verdade, os dois, Os dois são best-sellers, venderam muito e foram lidos
muito. Mas nós temos também o Peter Hitchens, que pelo menos aqui no Brasil é um pouco menos conhecido, né? Nenhuma editora traduziu essa obra aqui para nós ainda podermos lermos em nossa língua materna, né? Mas enfim, o Peter Hitchens ele já foi ateu junto com o Christopher, mas ele chegou à fé. E neste livro aqui, A Raiva contra Deus, como o ateísmo me levou à fé, ele conta sobre essa sua experiência, né, do ateísmo ao teísmo, ao cristianismo. Ele é hoje um cristão conservador, e ele conta então sobre as suas experiências também em países antirreligiosos. Ele viveu durante muito tempo na antiga União Soviética, né, onde a religião estava sendo extirpada de lá, e ele conta como isso aconteceu e quais foram as consequências na moralidade das pessoas que viviam lá. Ele conta sobre como o cristianismo era debochado, como as pessoas, como o governo de lá, né, colocava cartazes nos muros retratando Jesus como um bêbado, como sendo jogado na lata de lixo pelos trabalhadores e coisas desse naipe. Né? Uma coisa interessante como os próprios neo-ateus também vêm ridicularizando o cristianismo, né? Parece que há algumas semelhanças ali em relação ao governo comunista da antiga União Soviética. E entre isso, entre essas críticas que o Peter Hitchens rebate aqui, ele fala também sobre um dos capítulos deste livro aqui, Deus Não É Grande, onde o Christopher afirma que o ensino religioso para as crianças, né, os pais que estão lá ensinando a sua religião para os filhos, isso seria caracterizado como uma espécie de abuso infantil. E é algo muito similar ao que já tinha sido dito lá atrás pelos comunistas na União Soviética, onde eles afirmaram algo muito semelhante e por isso impediram, proibiram de que os pais ensinassem a religião para os seus filhos. E isso me lembra Ronald Reagan, que diz que a liberdade nunca está mais de uma geração de distância de nós. Nós já vimos regimes totalitários impedindo os pais de ensinarem a religião para os seus filhos lá atrás, regimes políticos que deram errado, que fracassaram, que ruíram, mas nós vemos algumas outras pessoas surgindo de tempos em tempos e defendendo coisas muito similares. Precisamos ficar de olho com isso para que elas não cresçam mais do que deveriam. Infelizmente no Brasil nós não tivemos ainda uma tradução aqui para que houvesse um confronto desses dois nomes em nossa língua portuguesa aqui, para que você que já leu Deus Não É Grande pudesse ler também em português A Raiva contra Deus. Mas se você por um acaso manja um pouquinho de inglês, eu recomendo, tente ler também este livro, não apenas este. Faça um embate aqui entre esses dois nomes. Já houve inclusive debates reais, onde foi Peter Hitchens versus Christopher Hitchens, Hitchens versus Hitchens. Acho que no YouTube está disponível esse debate entre eles. Não tenho certeza, mas você é grande o suficiente para ir conferir isso aí, Mas pessoal, era só até aqui que eu queria comentar e recomendar não apenas Christopher Hitchens, que infelizmente é o mais famoso, no Brasil só foi traduzido essa porcaria aqui, e o Peter, ninguém ainda trouxe ele para a língua portuguesa. Mas é isso, eu queria comentar um pouquinho sobre A Raiva contra Deus de Peter Hitchens. Falou!